Oi, gente! Então, essa semana eu tô aqui pra gente poder falar sobre algo que tem sido de muito impacto na minha vida, que ao mesmo tempo que é algo muito simples, muito presente, muito comum na nossa vida, que a gente acha ali, é normal, faz parte, todo mundo tem, nananana. Só que é algo que se a gente não cuidar, nos consome. E é uma frasezinha muito simples, mas muito relevante, que tá toda semana ali, ó, todos os dias, esses últimos dias tem estado na minha mente, aparece, vem assim, eu acordo no dia seguinte, tá aquela frase ali na minha mente, que é: não se preocupe, se ocupe. E aí no dia seguinte eu acordo de novo, vem aquela frasinha, né, e Deus está ali falando: Mariana, não se preocupe, se ocupe. Bom, e por que eu tô falando sobre isso? Porque a gente sabe que de fato a preocupação é algo que ela tá ali presente na nossa vida, né? E que se a gente não cuidar, se a gente não atentar pra isso, ela nos causa inúmeros males, inclusive na nossa saúde, nos prejudicando, com ansiedade, com medo. A gente fica ali numa preocupação que deixa a gente angustiado, aflito, pensando como vai ser o amanhã, como vai ser o futuro, o que vai acontecer, uma determinada situação que a gente esteja passando agora, e se preocupa, se preocupa, se preocupa, e aquilo ali nos consome, muitas vezes nem teria um porquê de ser. E o que eu tenho aprendido com tudo isso, com esse Mariana? Não se preocupe, se ocupe. Eu aprendo que ao invés de a gente ficar ali se consumindo, gastando tempo, se preocupando com algo que a gente não tem ali o absoluto controle, a gente não tem como saber exatamente o que vai ser, a gente pode se ocupar, a gente pode preencher o nosso tempo hoje. Então, por exemplo, eu tô preocupada com o meu futuro, eu tô preocupada com o meu amanhã, eu tô preocupada, enfim, como vão acontecer determinadas coisas, determinados sonhos. Eu não tenho controle do futuro, eu não tô lá, mas hoje eu posso me ocupar para que essas coisas aconteçam, para que eu esteja preparada, para que eu esteja me capacitando. Então hoje eu devo me ocupar, e aí é que tá a diferença. Porque até mesmo quando a gente se ocupa, a gente para de deixar a nossa mente, a nossa imaginação embora com um monte de preocupação, e a gente de fato investe o nosso tempo com aquilo que é importante, com aquilo que é relevante, com aquilo que vai fazer a gente errar, mas vai fazer a gente aprender, com coisas que de fato vão fazer a gente avançar. Então, lembrando sobre isso, né, eu lembrei que há um tempo atrás eu li o livro, que inclusive ele está aqui, que eu vou dar uma olhada para eu não esquecer, e eu li algumas coisas assim nesse livro muito, muito, muito preciosas, e até hoje, né, ele tá aqui, enfim, eu volto nele, olho várias coisas, várias páginas assim separadas, e tem uma parte desse livro que fala exatamente sobre essas coisas, sobre a questão do tempo, né, ele menciona, eu não vou aqui entrar nos detalhes, vou falar com foco para esse vídeo, mas ele fala sobre a questão da tríade do tempo, né. E aí, eu vou olhar pra não esquecer, né? Ele menciona aqui algumas esferas, né? Então ele fala sobre a esfera do importante, a esfera da urgência e a esfera circunstancial. E ele menciona isso aqui em relação ao uso do nosso tempo. Então, muitas vezes a gente tem coisas e compromissos que são importantes, mas ainda não são urgentes. E aí a gente às vezes acaba deixando, né? E tal, vai passando, vai passando, vai passando. E aquilo que era importante, porque a gente não agiu, porque a gente não se ocupou no tempo exato, aquilo ali se torna uma urgência. Ou seja, não é algo que aconteceu ali no momento urgente, eu não tinha como, não. Mas tem muita coisa que a gente pode sim fazer hoje para que não se torne algo urgente. É algo que é importante, mas não é desesperador, não preciso fazer para ontem. Mas se a gente deixar isso se acumular, passar e não realizar, uma hora isso pode se tornar urgente. Se tornar urgente. E aí vai consumir a gente, aí vai encher de preocupação, de angústia, de aflição, de um monte de coisa, né? E quando eu digo isso assim, mas você faz isso, sempre acerta. Claro que não, né? Ainda é muito. Enfim, né? Mas não vamos comentar essa parte não, mas obviamente eu vivo muito isso, por isso que eu tô compartilhando isso aqui com vocês, porque é um aprendizado pra mim também. E aí depois ele fala sobre a esfera da urgência, ou seja, que são exatamente essas coisas que precisam ali ser resolvidas para ontem, que são de imediato, que não tem saída, que eu preciso fazer, que eu tenho que resolver. Então, às vezes, por exemplo, né, um exemplo simples, é pagar uma conta. Às vezes a gente, né, recebe ali e tal, vai pagar a conta, vai deixando, vai deixando, vai deixando. Quando vê, meu Deus, sai correndo, tem que pagar a conta, tá acumulada, enfim. Se tornou algo urgente e algo urgente tem que ser resolvido. Vai nos consumir e a gente já poderia ter se ocupado de ir lá pagar a conta, né? Então assim, tô falando de coisas simples, como por exemplo isso, pagar uma conta, mas existem outros exemplos mais complexos, que foi o que eu falei, né, por exemplo, em relação ao nosso futuro. E por último ele fala sobre a esfera circunstancial, ou seja, quando a gente às vezes, muitas vezes,
gasta o nosso tempo com coisas, né, das circunstâncias, que não vão, assim, nos levar a nada. Então, às vezes, muito tempo na internet, muito tempo na televisão, muito tempo fazendo alguma coisa, só, tipo, né, se divertindo, só saindo, só não sei o que, só não sei o que lá, enfim. Não que a gente não possa se divertir, mas fazer o uso correto do tempo. Então, a gente tá ali gastando o nosso tempo, né, com circunstâncias, com coisas momentâneas, ao invés de se ocupar com algo que realmente importa, com algo que realmente vai surtir efeito lá no futuro. Então, se hoje você está preocupado com o seu futuro, com o seu dia de amanhã, qual é a sua preocupação? Para, reflete sobre isso, pensa o que te preocupa, o que você pode fazer hoje para você mudar essa circunstância, o que você pode investir hoje para que amanhã seja diferente. Às vezes você quer, sei lá, passar por uma prova, enfim, ser aprovado em alguma coisa. Ao invés de se preocupar como vai ser, começa a estudar. Ao invés de se preocupar com aquele resultado final, estuda agora, faz alguma coisa agora, ocupe o seu tempo agora, ao invés de se preocupar com algo que, né, você não tem ali o controle absoluto. Então, mais do que preocupação, a gente precisa se ocupar. E é o que eu tenho aprendido, é o que eu tenho, né, ali procurado praticar mais no meu dia. Ainda erro muito, mas como é algo que eu tenho aprendido, assim, que tem sido de extrema relevância pra mim, eu quis aqui trazer pra vocês também, porque eu acredito que isso pode te ajudar, enfim, ser melhor pra você, pra outras pessoas. Então, por isso, se você achou essa mensagem, esse conteúdo importante, eu peço para que você curta, para que você compartilhe, para que você se inscreva no canal, que vai aparecer aí em algum lugar, né? Que eu vou colocar um negócio aí, que você vai clicar e vai estar lá em inscrever-se. E aí você se inscreve para estar sempre recebendo os conteúdos que eu vou colocar e passe para outras pessoas, tá bom?